Os mais recentes dados epidemiológicos apontam para a existência de 153 mil pessoas com demência em Portugal, das quais 90 mil têm doença de Alzheimer, forma de demência mais prevalente. Relativamente à doença de Parkinson, sugerem a existência de 20 mil doentes em Portugal com esta doença e cerca de 2 mil novos casos em cada ano. É para olhar para estes casos que surgiu o recém-criado Campus Neurológico Sénior em Torres Vedras. O seu diretor, Joaquim Ferreira, é meu convidado agora na edição da manhã. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como está? Esta é uma área que não tem o devido acompanhamento em Portugal? Esta é uma área que provavelmente merece mais acompanhamento em todo o mundo e não apenas em Portugal. Felizmente... Vamos referir-nos a esta realidade, que foi aqui que instalou este centro neurológico. Sim, com certeza, mas é assim, as doenças neurodegenerativas, em que a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson são, digamos que, os exemplos mais emblemáticos, no fundo, a sua frequência resulta de uma coisa boa, que é a longevidade da população mundial aumenta, a longevidade da população em Portugal aumenta e, portanto, não é muito difícil prevermos que nos próximos anos os números irão aumentar. Portanto, os cuidados de saúde em geral, as entidades políticas terão que precaver um aumento da necessidade de cuidados nesta área. E estão a fazê-lo? É assim, obviamente há uma preocupação global. Ainda muito recentemente a Direção-Geral de Saúde apoiou a realização de um estudo epidemiológico que nos permitiu ter uma ideia muito concreta da prevalência da doença de Parkinson em Portugal. E, portanto, é o reconhecimento de que as entidades públicas estão preocupadas nessa área. É um estudo muito interessante porque permite ter uma ideia muito precisa do número de doentes que existem em Portugal e, portanto, planear os cuidados de saúde de uma forma muito mais bem estruturada. E, portanto, estamos muito mais bem posicionados hoje em dia. Todas as estruturas que possam, no fundo, ser desenvolvidas para apoiar estes doentes, quer do ponto de vista de cuidados assistenciais, ou seja, tratar bem os doentes numa área em que as famílias, de facto, estão muito desapoiadas, obviamente são bem-vindas, e não estamos apenas a falar de cuidados de saúde, estamos também a falar em formar pessoas, formar enfermeiros, formar auxiliares de ação médica. Também é uma lacuna existente. É fundamental, é assim, os médicos estão muito, digamos, focalizados em tratar os doentes com medicamentos. De facto, é uma área em que nós somos treinados e muitas vezes esquecemos que o tratamento das doenças não é apenas medicamentos. Digamos, os cuidados assistenciais envolvem que as famílias sejam informadas sobre a doença, envolvem que quem cuida tenha um conjunto de informação que torna, no fundo, o estado de saúde dos doentes, em última instância, melhor. Quais são essas principais necessidades dos doentes? Assim, a principal necessidade é falarmos sobre as doenças e reconhecermos que as doenças causam doença. Isto é quase um pleonasmo, causam doença aos doentes, mas causam doença a toda a família e toda a estrutura que o envolve. E, portanto, tudo o que possa ser feito no sentido desse apoio ser melhorado é, obviamente, bem-vindo. Dê-me exemplos concretos para quem nos está a ver perceber também. Poderá estar a passar por uma situação semelhante e, de alguma forma, identificar-se aqui. É assim, hoje em dia, todas as famílias seguramente têm alguém ou que tem alterações de memória, ou que está já num estado, digamos, de demência, ou tem alguém que tem alterações motoras, que, por exemplo, que dificultam a marcha, que fazem com que os seus familiares nesse grupo etário tenham um risco de cair, por exemplo. Formar as famílias e formar quem cuida destes doentes em aspectos tão básicos como é que estes doentes devem ser alimentados, como é que nós podemos, no fundo, proceder do ponto de vista de comportamento para que as alterações na relação do dia-a-dia não causem disfunções adicionais, são obviamente vitais. E é nesse sentido que este tipo de estruturas, seja o Campus Neurológico Sénior, sejam as consultas que hoje existem nos hospitais, no fundo, terciários, são de facto vitais. Todo o apoio é fundamental para melhorarmos os cuidados. Doutor, sendo este um investimento privado, o Serviço Nacional de Saúde também pode beneficiar com a sua abertura? É assim, eu acho que toda a população em geral pode beneficiar da abertura de centros diferenciados para o tratamento deste tipo de doenças. Eu gostaria muito que todos os meus doentes e todos os doentes pudessem aceder a cuidados diferenciados, ou seja, prestados por pessoas competentes. Mesmo não tendo acesso a este tipo de estruturas, se nós conseguirmos fazer algo que eu tenho, no fundo, planeado, que é fazer, por exemplo, formação a todos os protagonistas. Os protagonistas são enfermeiros, auxiliares de ação médica, no fundo, familiares. Se conseguirmos fazer investigação como pretendemos, que contribua para melhorar, em última instância, no fundo, os dados científicos que temos para melhor cuidar destes doentes, toda a gente beneficiará. Eu acho que não é preciso que toda a gente aceda aos sítios diferenciados. Acho que se esses sítios diferenciados fizerem o seu papel, que é para além de tratarem bem os doentes, no fundo, contribuírem para ajudar os outros, obviamente esse tipo de apoio é muito bem-vindo. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos nesta edição da manhã.